Bom, obrigado a todos, é uma honra estar aqui. Obrigado ao professor Petrilson. O meu orientador foi diretor aqui, o Foote Hardman. Mas depois, por ser orientador, por ser o diretor, eu tive que mudar de orientador e foi o Arnone Prado, que faleceu recentemente. E tive aula com o Roberto Schwartz, com o Modesto Carone, com um time maço, né? Fui muito privilegiado aqui no IEL e não terminei a tese. Quer dizer, eu terminei a tese, mas eu não entreguei, não fiz a qualificação, depois até um dia eu explico o porquê disso. Foi ideológico, não foi preguiçador. E foi interessante porque, como o professor Cristiano me chamou para ser o professor visitante, que em inglês é muito comum este personagem nas universidades americanas, que é o visiting professor, e eu não fiz a tese exatamente porque eu ganhei uma bolsa para passar um ano em Stanford, não como visiting professor, como fellow mesmo, como aluno, e o Arnone falou, vai. Se ele tivesse dito fica, eu ficaria. Mas ele falou vai. E eu fui. E lá eu tive como visiting professor o Galeano, Eduardo Galeano, que aliás eu quebrei um pau com ele, porque ele começou a falar desculpe, eu vou usar a expressão que ele usou, que em macumba brasileira havia sacrifício humano. Aí eu falei, professor, calma, de onde o senhor tirou isso? Como eu sou filho de Cantuá, filho de Xangô, fiquei revoltado e acabei, né? Desde então nunca mais eu consegui gostar do Eduardo Galeano, apesar de ser um grande autor, mas quer dizer, ele vai lá para o outro lado para falar um absurdo desse. Né? Tive aula com a Isabela Allende, que todo mundo acha que era filha do Allende, mas é uma sobrinha distante e que escreveu vários livros sobre a ditadura chilena, e até hoje escreve, né? Um deles, A Casa dos Espíritos, que é um bom livro, de fato é um bom livro. E tive aula com o Rubem Fonseca, que no Brasil não dava entrevistas. Então, o personagem Visiting Professor lá, que acho que a maioria aqui sabe que a divisão, que deveria ser implantado no Brasil, a divisão lá é por trimestres, né? Verão, outono, inverno e primavera, e no verão geralmente é fechado, mas tem às vezes alguns cursos. Então, durou 3 meses, aqui vão durar 2 meses, né? Aí quando ele me falou disso, eu pensei, nossa, quer dizer, aqueles caras que eu admirava e via em Stanford, de repente eu vou para a Unicamp como esse personagem. Aliás, tem até a casa do Visiting Professor, né? Que em Stanford também tinha, e eu cheguei a ficar lá alguns dias no começo, era uma casa bonita e tal. Então, foi, assim, uma confusão na minha cabeça. As recusas foram, de fato, por causa da minha agenda, que estava um pouco atrapalhada, mas o convite foi muito honroso, especialmente por fazer parte do IEL, que eu tenho uma ligação muito forte, apesar de ter feito o Tucum Engenharia Agrícola, eu vim aqui conversar com o Antônio Cândido, nos anos 70, e eu vinha fazer aula de francês, que os alunos da Unicamp podiam vir fazer aula de francês e de inglês. E o Antônio Cândido foi quem fundou o IEL, e eu vinha conversar com ele, porque o meu pai foi do partido dele, Partido Socialista Brasileiro, mas ele era um cara muito tímido, então nunca cheguei a emendar uma conversa mais íntima. E a Unicamp, ela entrou na minha vida um pouco por acaso, porque na época em que nós fazíamos vestibular, e parece que vai voltar isso, você prestava FUVEST, e você tinha como opções USP, você podia optar USP, Unicamp e Unesp. Eu optei USP,
em engenharia na USP, não entrei. Entrei em engenharia na Unesp. Cheguei aí a Guaratinguetá. Falei, meu Deus, eu vou estudar aqui nesse lugar. Tudo bem, eu vou encarar essa, passo um ano aqui, tento vestibular de novo. E fui remanejado para a Unicamp. E tinha alguns amigos meus do colégio que eu fazia em São Paulo, que era o Colégio Santa Cruz, que vinham para a Unicamp, por primeira opção. E me falavam muito bem, não, não. Então, nós chegamos aqui em 1977, nós três, eu e dois amigos, o Zequinha e o Cassiano. Cassiano é professor aqui do teatro, Cassiano Quilit. O Zequinha também faleceu, fazia física. E moramos numa pensão perto da rodoviária. Campinas era um ovo, era uma província, uma cidade muito pequena, e a Unicamp, então, tinha 10 prédios, não tinha nada. Tinha o ônibus que pagava-se 50 centavos, não sei se ainda existe esse ônibus ou não? Não, não existe. E tinha os pontos de carona, né? Uma vez eu peguei carona com um filósofo, um professor daqui, acho que era o Gianetti, se eu não me engano. E aí, eu até escrevi uma crônica uma vez, o dia que eu peguei uma carona com um filósofo. E um saía, o ponto de carona era ali no Taquaral, ficava uns 40. Na USP também tinha ponto de carona, não sei se ainda tem. E a gente ficava lá e paravam, os professores, e era um outro mundo, né? Assim, só tinha uma entrada no Unicamp, hoje para vir para cá eu me perdi completamente. Tive que vir pelo Waze, eu me perdi no Waze, inclusive. Mudei para o Google Maps e só consegui reconhecer o IEL quando eu passei em frente ao IEL, porque eu não estava reconhecendo mais nada. Isso porque eu fiz IEL até 93, né? 93, 94. Mas era muito distante, Unicamp era desconhecida, era pura terra, assim, terra vermelha, né? Não tinha piscina, o que era um desespero. E era um calor desgraçado, a gente saía do bandejão que custava 50 centavos. Aí eu lembro que a gente saía do bandejão e ia andando de volta ao ciclo básico, as pessoas iam desmaiando de calor e aquele inchaço no estômago, né? Diziam que punham salitre na comida. E eu me lembro de muitas vezes eu tinha uma árvore preferida que eu desmaiava na árvore. Alguns. Era assim, era muito interior, entendeu? Era muito outra vida, muita paz. Até a Unicamp começar a ser conhecida. Ela foi capa da Isto É, se eu não me engano. E depois foi capa da Veja, e as pessoas começaram a conhecer a Unicamp. E a Unicamp, o que ela era naquela época? Era a universidade, que nem o Viracopos, era a universidade do interior, né? Ela tinha todos os meus amigos. Você é da onde, Tucum? Ah, você é de São Paulo. Mas todos os meus amigos, a maioria dos meus amigos, ou eram eu morava com dois caras de Itapira. Eu morava com um cara de Alumínio, uma cidade chamada Alumínio. Você conhecia eu que sou paulistano e carioca, eu conhecia um outro universo, né? Ia nas feiras hippies enfim, aí eu fui morar com o Zezinho aí, com o Cassiano nessa pensão. Aí o Zezinho, não lembro mais. Zequinha, obrigado, Zequinha. É um cara meio doido, né? E aí ele quebrou um pau com a dona da pensão, ela ameaçou por fogo. Tava eu e o Cassiano lá no quarto, e ela jogou gasolina na escada, e pôs fogo e a gente teve que sair correndo. Aí eu e o Cassiano entramos numa pensão, numa outra pensão, uma pensão enorme. Precisamos de um lugar para dormir, era um beliche. E a coisa mais incrível é que eu e Cassiano, como dois estudantes de 17 anos, a gente entrava com 17 anos antigamente, dormíamos num quarto com os operários da cidade de Campinas
E um dia eu estava andando aqui, eu encontrei um dos operários que dormia no meu quarto, era operário da Unicamp. É, e, a, e ficamos nessa pensão, nesse quarto, alguns dias até que vagou o quarto de baixo com 2 peruanos. Era um quarto do subsolo, era o único quarto que tinha no subsolo. E eu e Cassiano tocávamos violão a noite toda, e os 2 peruanos eram alunos na época que o Unicamp tinha intercâmbio, acho que ainda tem intercâmbio com alunos latino-americanos, né? A USP é com alunos africanos e a Unicamp era com alunos, chamava Manuel e Miguel, esses 2 peruanos. E o que eles faziam? Além de serem bolsistas, eles traziam prata do Peru. E aí eles iam eventualmente e traziam 500 pulseiras de pratas e malas de pratas, vinham pelo trem da morte, que nem sei se existe ainda, que é o trem que vinha do Peru até São Paulo, pelo Pantanal, e vendia nas feiras hippies. E eu ia com eles tocar violão. Então, às vezes, eles faziam artesanato, vendiam, e eram estudantes da Unicamp. Um era de matemática, o outro não me lembro. E, eventualmente, eles apresentaram para nós aquele produto que o Peru exportava na época, que era absolutamente puro, era a coisa mais alucinante do mundo. Nada se compara com esse produto que a Colômbia resolveu trazer. E que, inclusive, era um produto muito cultuado, porque o Freud usava, né? O Caetano Veloso, não, o Gilberto Gil lançou o disco Brilho, inclusive a capa, o Brilho era o apelido que a gente dava, a capa uma escrito com açúcar, se eu não me engano, né? Era um produto muito cultuado ainda naquela época, que era uma época de libertação. O Brasil estava vivendo a contracultura atrasadamente por conta da ditadura e por conta dos anos, né, de chumbo. E quando eu entrei na Unicamp em 77, meu projeto era ir embora. Mas eu me apaixonei pelo Manuel Miguel e por esta pensão pela cidade, pela Unicamp, pela vida, por quê? Porque a grande diferença que eu sentia era que eu tinha rompido o cordão umbilical com a minha família. E meus colegas de São Paulo não, eles estavam morando com os pais, iam para a USP, ou para a PUC, ou para a FAAP, ou para qualquer outra universidade, e voltavam para casa dos pais. E eu não. Minha mãe não sabia nem onde eu morava, me dava 300 cruzeiros por mês. Eu gastava R$ 1 no busão e 50 centavos no bandejão. Enchia o bolso de pão, banana, e à noite comia arroz integral com banana, né? Tomava aqueles vinhos, né? Aqueles garrafão de vinho, tinha uma adega, aquela adega que tinha que saía estudante e tal, né? E aí, e tinha a casa do DCE, outro dia eu estava contando para eles a casa do DCE, eles não conhecem a casa do DCE, na Avenida Brasil, lembra daquela casa do DCE? O que era aquilo? O que era aquilo? A gente tinha festa toda noite, aquilo. E era lá de uma clínica de reabilitação, os loucos ficavam lá. E a gente achava que louco era estudante achando que era louco. E todo mundo enchia a cara. O que era aquilo? Era outro mundo, era uma ilha de fantasia e assim. Desculpa, eu vou ser muito sincero com você. Muita droga, muita liberdade sexual. Era um namorava com o outro, que namorava com um, era uma loucura. Eu só descobri depois que dois caras que moravam comigo eram namorados. E era uma loucura, entendeu? Então assim, eu vivia alucinado. Tinha a coisa do cogumelo, né? Chá de lírio. Ele é bravo comigo porque ele é personagem de Feliz do Velho e eu falo nos primeiros parágrafos que ele deu uma bola comigo, tal, não sei o quê. E ele falou que isso atrapalhou a vida profissional dele.
Mas esse aqui era engenharia agrícola, gente. Pessoal, aliás, teve uma época que teve um problema que o pessoal da Química estava fazendo LSD. E aí estavam distribuindo e queria, eu nunca provei, mas queria que a gente provasse para ver a qualidade de um e do outro, para ver qual que era melhor. E um dia acharam um pé de maconha, foi um escândalo no departamento da Química, lógico, né? Que é onde tinha os mais malucos. Então, assim, tinha um prédio da matemática, que era um escombro, que nunca se concluía, que a gente ia para fumar maconha e ver o pôr do sol. Tudo porque não tinha piscina, porque se tivesse piscina, a gente ia pra piscina, nadar, que nem na USP. A USP, pô, ficava na piscina, todo mundo de topless, ficava aquela, entendeu? Não sei se ainda fica na de topless, né? Mas enfim, era uma revolução sexual, comportamental, política, foi a fundação do DCE, da Unicamp, mas muito diferente do movimento estudantil de São Paulo. Não era tão sério, né, como o de São Paulo. Tinha aqui as tendências, convergência socialista, era aquele ruivinho. Tinha as coisas, mas a gente não levava muito a sério, tal. A gente era mais guerrilheiro mesmo. A gente era. Aliás, antes de tudo, eu queria também. Eu falei, agradecer a Moretti, né, ao Petrilson, e também falar do pessoal dos estudantes que liberaram a gente de ter esse papo, né? Eu não sei se o comando da greve é via movimento estudantil, se é DCE, se é essas coisas, ou é outro tipo de. É? Bom, enfim, o Alexandre Vanucchi Leme foi um estudante torturado em 73, morto. E nós fundamos o DCE, mas era muito mais leve. E foi aí que eu comecei a escrever. Eu já escrevia no colégio que eu fazia, no Colégio Santa Cruz, sobre a ditadura. Tinha um jornal lá, mas aqui no DCE que eu comecei a escrever. Eu era esse manifestinho que ele leu, eu que escreveria ele. Fiz um famoso Manual do Calouro, que na edição nova do Feliz no Velho tem lá uns trechos do Manual do Calouro que eu reli outro dia. Eu achei muito engraçado. Minha mãe guardava essas coisas. Então, assim, eu era estudante de engenharia, até descobri que engenharia civil, que é o que eu iria fazer, era em Limeira. E eu ia com os caras em Limeira, era um ônibus que saía e tal, fazia umas aulas em Limeira, umas aulas aqui. Aí o Tucum estava me lembrando que eu falava, eu não quero ir para Limeira, aquele lugar não tem nem livraria, não tem nada naquele lugar, é o fim do mundo. As pessoas de Limeira me odeiam, porque eu escrevi isso, no Feliz no Velho, né? Que é a pior cidade do mundo. E o mais curioso é que depois eu casei com uma pessoa cujo pai nasceu em Limeira, né? Que aliás fez medicina com você. Eu até esqueci o nome do meu ex-sogro, Antônio Roberto Gomes de Almeida. E a Silvia Feola. Um pouquinho antes de você. Pois é, porque eu me casei com uma unicampista depois, né? Tive filhos com ela, que fez IFISH. Aí o Tucum me lembrou, falou, não, pô, você não falava, eu não quero. Aí ele me lembrou, eu venho fazer engenharia agrícola, e fazia todo sentido, porque a gente vivia esse movimento que estamos vivendo hoje, gente, a gente vivia isso em 1970, de economia sustentável, de agricultura sustentável, de agrotóxicos. Lembra, Tucum? A gente falava nos anos 70, a gente falava isso. Impressionante. E a gente era muito vanguarda, inclusive agrícola, né? Então assim, eu me apaixonei por essa causa, salvar o planeta, né? Fazer uma fazenda em que você não gastava energia zero, tal. Não se falava em CO2, em combustível fóssil, era mais a questão do tóxico mesmo, da agricultura tóxica, e de fazer aquelas. Porque você anda por São Paulo, né? Todo mundo aqui fica chocado de ver assim, quilômetros de plantação de cana, quilômetros de plantação de laranja e uma árvore lá no meio, né? E eu me lembro que quando eu ia para uma das. Não sei se você se lembra que a gente fazia umas visitas para Piracicaba.
que tinha vaca com rolha. Você lembra dessa vaca com rolha? Foi aí que eu abandonei a agricultura, a engenharia agrícola. Eu fiquei deprimido com aquela vaca com rolha. A gente, porque a engenharia agrícola que era uma sala emprestada do engenharia de alimentos, que era onde dava o dinheiro, né? Que eram os caras que faziam chuchu virar cereja. O Unicamp ficou famosa por isso, né? O chuchu que virou cereja. E goiabada também? Chuchu virou goiabada. Tudo saiu da Unicamp, né? Engenharia de alimentos. Lá que estava o dinheiro. E nós tínhamos umas duas salinhas lá em cima, que era a engenharia agrícola, que ninguém sabia muito bem para que servia tal. Acho que nem a gente sabia direito para que servia. Porque não era agronomia, não era engenharia civil, não era. Enfim, mas a gente hoje em dia estaria cheio de dinheiro, né? Porque é exatamente quem faz máquinas agrícolas, irrigação rural, eletrificação rural. Tudo que o agro, que eu chamo de ogro brasileiro, imagine, fica à vontade. Fica à vontade, é bom. Bom, aí eu comecei a fazer isso tudo junto com o movimento de derrubada da ditadura. Mas também tinham outros movimentos, porque com a fundação do PT, que foi em 1980, mas um pouquinho antes, com as greves do ABC, com a CUT e tal, o movimento estudantil ele foi perdendo um pouco a importância na vanguarda da luta contra a ditadura. Né? Que era uma greve estudantil comparado com uma greve de operários do ABC, né, para combater a ditadura. E o pessoal do movimento estudantil foi para o movimento operário. O pessoal da Libelu começou a ir para a CUT. E o movimento estudantil, então, ele ficou um pouco dentro das próprias questões estudantis, que no nosso caso, mais grave, e da USP também, era a da moradia estudantil. Então nós fizemos aqui um grande acampamento, que foi uma grande festa, não vou nem falar o que tinha nesse acampamento, mas a gente acampou no gramado ao lado durante dias, e a gente ia para as aulas de pijama, tal, não sei o quê, e acabou dando nessa moradia estudantil, né, que é um prédio bonito até, depois teve alguns problemas, eu não sei como é que está agora, mas ficou um prédio bem bonito. Assim como na USP também os estudantes invadiram o CRUSP, que existia até a ditadura, e foi fechado pelo regime militar, porque, segundo eles, era um celeiro de subversivos, né? E era a faixa de Gaza da USP, né? E não era estudante duro, todo mundo aqui é duro, você sabe como é que é difícil morar em Campinas, ainda mais Campinas, alugar uma casa em Campinas era dificílimo. E Barão Geraldo não tinha nada, não tinha nada. Eu tinha dois amigos que moravam, o Olaf e morava num lugar que era uma montanha, que era só a chácara deles, era uma casinha. O Olaf só sabia tocar uma música no violão, Angel do Rolling Stones. E tinha uns cachorros bonitos e uma moto. Às vezes eu pegava. Esse cara eu encontro com ele no Rio de Janeiro de vez em quando. Eu não lembro o que ele fazia, o Olaf. Mas assim, não tinha nada. A gente era tudo muito puro. Muito puro, não tinha violência. Depois eu vim saber que o Barão Geraldo estava. Na segunda vinda, eu vim saber que Barão Geraldo era violentíssimo. Tinha o tal do Champinha não, tinha aquele que matou o prefeito lá, aquele que botava o terror aqui. Então, assim, tudo isso me inspirou a escrever Feliz do Velho, porque assim, quando bom, aí, numa festa de fim de ano, no final do terceiro ano, nós estávamos comemorando um churrasco e a turma da engenharia agrícola e tal, não é esse laguinho como todo mundo acha, mas é na beira da Avenida Bandeirantes, e vira e mexe eu passo lá e xingo o laguinho. Ainda existe até hoje o açude, e uma vez meu carro quebrou na frente, olha que coincidência triste. E aí eu
tava bêbado, tava todo mundo meio em chão, um churrasco, fim de ano e tal, e eu fui dar um mergulho e eu quebrei a quinta vértebra cervical, fui pro hospital Mário Gatti, fui operado e um mês depois fui transferido para São Paulo e não tinha a menor condições de voltar para o Unicamp e morar numa república em colchão, ficava no chão, que não tinha. As repúblicas aqui não tinham telefone, não tinha geladeira tinha. Geladeira era o grande luxo. Panela de arroz também, panela de pressão. Mas não tinha nada, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. A gente morava, não sei nem como é que a gente se encontrava. Né? Porque eu fico pensando, eu tinha uma namorada de São Paulo, como é que eu não combinava com ela de encontrar ela? Acho que era telegrama, eu não lembro como é que fazia. Sério, acho que era telegrama mesmo. Amanhã na sua casa às 11 horas tal. Não tinha WhatsApp, cara. E o Brasil vivia uma crise no sistema educacional público que não tinha papel higiênico nos banheiros, não tinha tampa de privada. Ainda tem ou não tem? É parecido? Sério, eu pensei que tinha melhorado isso. Do Fish, né? Vai na engenharia agrícola pra você ver o que tem lá. Mas vai cagar lá então, pô. É longe, tem que segurar até lá, né? O Fish é complicado. E eu também, né? Deve ser difícil aqui. Mas era muito. O dinheiro era muito escasso, não tinha ainda a lei do ICMS, né? Ah, e a. Era muito. Assim, aí eu em São Paulo eu comecei a conviver com o movimento punk de São Paulo, que era muito ligado à USP, exatamente por conta da ocupação do CRUSP. O movimento punk, originalmente, ele sempre foi voltado às ocupações dos chamados squares, que eram o MST. O MST não, MSST. Movimento Sem Teto, MSU tem dois agora, né? Mas é o movimento do Sem Teto. Só que aqui acham que são bandidos e na Europa era o movimento punk, era a vanguarda. E eles invadiam, né, tanto na Alemanha como na Holanda, como na Inglaterra, eles invadiam. E foi o que nós fizemos na USP, na invasão do CRUSP. Então essa relação com o movimento punk, ela começou um pouco daí. E comecei a frequentar as baladas punks, a ficar amigo dos punks. E era uma coisa muito interessante esse casamento punk universitário, porque são duas realidades muito diferentes. Em São Paulo, antigamente, não tinha, o metrô era muito ruim. Quem morava do outro lado do Rio não convivia com quem morava na Zona Sul, Zona Norte, era tudo muito distante. E a gente tinha, a maioria da USP e tal, morava, como a gente chama, entre rios, né, em São Paulo. E ao fazer parte desse movimento, eu comecei a escrever nos fanzines. Cada casa noturna tinha um fanzine, que eu não sei como é que se chamaria hoje, um newsletter, um blog, talvez, né? Só que era mimeografado. E eu assinava Marcelo Paiva, engraçado isso. Eu assinava Marcelo Rubens Paiva. Inclusive, tem uns documentários sobre o movimento punk que sempre aparece eu, magrinho, com uma camisa do Sex Pistols, e falando, um dos fanzines que eu escrevia mais constantemente chamava Spout, que era SP alternativo. Tudo porque eu comecei a namorar uma garçonete de uma boate punk, que chegava às 7 da manhã em casa, e é engraçado que ela chegava em casa e ia tirando os bilhetinhos de paquera dela, aquele cheiro e tal. E aí contava, todo mundo era meio apaixonado por ela, porque
Ela era muito atenciosa e ela era uma espécie de uma líder do movimento punk e foi quem, inclusive, trouxe a Legião Urbana para São Paulo. Primeiro veio o Capital Inicial, depois a Legião Urbana. E acabamos ficando amigos. É, e o meu universo literário começou nesse ambiente. Aí comecei a escrever numa revista literária chamada Leia Livros, fazer resenha de livros, fazia comunicações na USP. Dessa altura eu já tinha feito FUVEST de novo, entrei em comunicações na USP porque eu imaginei que, como engenheiro agrícola, não ia dar certo numa cadeira de rodas. Até poderia, mas eu resolvi romper com tudo, inclusive com Campinas. Passei a ter amigos de novos amigos. Como comunicador, que eu era, né, Tucum? Aliás, podemos começar a mostrar as fotos. Então aí eu estava de bem com a vida, quer dizer, em termos, fazendo reabilitação, USP, convivendo nas baladas punks, namorando com a garçonete. Aí o editor dessa editora, chamada Editora Brasiliense, que era a melhor editora do Brasil, que estava redescobrindo a literatura brasileira, porque por conta da ditadura muitos livros eram censurados e não eram publicados. Então era um negócio de alto risco você ter uma editora no Brasil. O Loyola, por exemplo, escreveu o Zero e depois foi censurado. O Rubem Fonseca escreveu Feliz Novo e foi censurado. E quando, em 82, a censura ela estava mais branda politicamente, ela estava intensa nas questões de costumes, como até hoje né? Então, por exemplo, as músicas da Blitz, do Léo Jaime, do Lobão eram censuradas, os livros não. E o editor virou para mim e falou assim: escreve isso que está te acontecendo. Foi algo que a minha carreira literária começou pela porta da frente, e é raro isso acontecer com algum escritor, porque o editor da melhor editora, da melhor coleção, que chama Cantadas Literárias, que tinha já publicado o Reinaldo Moraes, Caio Fernando Abreu, resolve publicar um livro de um cara que é estudante de comunicações da USP, que escreve em fanzine punk. Aí eu falei, mas cara, o que você quer que eu faça? Ele falou, fala sobre o que te aconteceu. Exatamente o que o Cristiano falou, porque eu ia dar uma aula hoje aqui. Mas aí, 2 dias atrás, eu falei, não, fala da Unicamp. Aí, então, eu não vou dar aula nenhuma, eu vou falar da Unicamp. A aula eu vou dar na próxima semana. Mas eu ia dar uma aula aqui hoje. Mas, enfim. Aí, o editor, eu comecei a escrever esse livro. E foi engraçado que eu estava no primeiro ano da USP, da ECA, e tinham 3 caras também escrevendo livros. Todo mundo sentia que existia um movimento levando a nós a relatar o que estava acontecendo no Brasil, porque nós éramos chamados de geração Coca-Cola, a geração AI-5, a geração alienada. E aquilo que a gente achava que a gente fazia aqui era uma alienação, de fumar maconha, entendeu? De exigir melhores condições de ensino. Então, por quê? Porque até então a esquerda pegava em armas. A esquerda era Marighella, Carlos Lamarca, era VPR, ALN, MR8, Colina. Isso era esquerda. Só que a gente era uma esquerda cultural. A gente queria fazer a revolução via universidade, via conhecimento, falar de economia sustentável, falar de integração entre a cultura da periferia e a cultura do centro. Só para vocês terem uma ideia, o movimento punk tocava na PUC, no Tuca. Aliás, perdão, não era no Tuca, era embaixo do Tuca. Os primeiros shows punks eram lá. E na USP, a minha calorada não foi um monte de cara pelado entrando e fazendo abusos ofensivos a estudantes de medicina. Não, minha calorada foi um show punk. Com o Ratos do Porão e com os Inocentes. Então, e tinha inclusive uma banda de punk na USP que era muito boa, chamava Lixomania. E a Lixomania era porque eles pegavam o lixo e jogavam na plateia.
É, e a banda era boa. É, muita gente da música underground daquela época saiu da Unicamp, inclusive as Mercenárias, era colega amiga, Sandra, o Fellini, era o Cadão Volpato, que era o cara da Libelu na ECA. E aí ele falou para eu escrever um livro sobre o que me aconteceu. Então eu comecei com um acidente, em que esse cidadão é personagem, porque ele estava comigo, ele foi quem me tirou. Ele não, quem me tirou d'água foi o professor, né? Você foi quem me levou até o hospital e foi falando da Unicamp, do que era a vida, da vida, né? E foi uma grande surpresa, porque o livro, escrito numa linguagem totalmente coloquial, a linguagem que nós falávamos, não era a linguagem oficial da língua brasileira, porque até então não se tinha a língua brasileira, não se tinha aqueles duas opções que hoje em dia tem no Word, no Netflix. Você quer Brasil português de BR ou português de PT? Não, antigamente era você quer português. Nós inventamos a língua brasileira, nós reinventamos, que é uma língua que, bom, estou no IEL, né? Não sei se 20 ou 30 ou 40% dela é de termos indígenas, escravizados, né, Yorubá, enfim, é uma misturaça, né? Amendoim é uma palavra indígena, né? E os portugueses não têm a menor ideia do que seja amendoim. Se bem que agora eles sabem porque eles leem tudo que a gente escreve e escutam tudo que a gente lança. Quando eu fui a Portugal, eu fiz uma peça no retrovisor que eles entendiam tudo. E eu falei, vocês entendem por causa das novelas, né? Que novela coisa nenhuma, a gente entende por causa do rock and roll. Eles amam a cultura brasileira, né? Também só a cultura, né? Os nossos irmãos que estão morando lá estão sofrendo preconceitos, né? E aí, por essas linhas tortas, nasceu esse livro que não era para ser nada. Tanto que eu falo que esse cara fumava maconha, coitado dele, entendeu? Contei que a menina que foi dormir na minha república transou comigo na primeira noite. A menina de uma família super conservadora de Pernambuco, o pai dela descobriu. E a única menina que eu não mudei o nome. Eu cheguei a mudar o nome no começo, mas depois voltou o nome, né? No começo era Gregor, depois voltou Tucum. E aí assim, por quê? Porque ninguém era para ler esse livro. Não era... Juro por Deus, cara. Juro, não tinha expectativa nenhuma esse livro. Aliás, tudo nele foi um fracasso. O livro se soltava, você abria, os papéis caíam, porque a cola era muito ruim. O lançamento de livro que eu fiz no Sesc Pompeia, que tinha acabado de inaugurar, ninguém sabia onde era. Não tinha livro, porque o cara do arquivo da editora, ele trocou, ele mandou outros livros. Então, abriram as caixas, eram outros livros. Então, eu tive que fingir durante 2 horas que a gente estava no lançamento. As pessoas, cadê o livro? Já vai chegar. E a editora desesperada, correndo atrás do cara do arquivo, da chave. O cara abriu a chave do arquivo, pegou. Aí sim, no final do lançamento apareceu o livro. Então é um lançamento de livro que não teve livro. E não saiu matéria em lugar nenhum, saiu na Folha, assim, uma nota tal, porque essa coleção era uma coleção que estava muito falada. Só meses depois, acho que uns 7, 8 meses depois, o editor me ligou e falou, vendemos a primeira edição. Eu falei, uau! 3.000 exemplares. Eu falei, que maravilha, 3.000 exemplares. E o Roberto Guedes me procurou para fazer um filme. E eu falei, uau! Quanto você quer? Eu falei, eu quero um carro. Juro. Eu ia de carona para a USP. Eu comprei um Corcel vermelho. Eu troquei os direitos por um carro. E aí eu ia de carro para a USP. Ir de carro para a USP era para pouquíssimos. Aí o Paulo Best e o Calói, que eram meus colegas do movimento estudantil, o Paulo Best era professor da Unicamp,
morava, dormia às vezes nas nossas repúblicas. Ele veio sugerir para fazer adaptação teatral. Eu falei, bom, bora. Aí o livro entrou do boca a boca. Aí saiu uma matéria na Veja, depois de meses. Aí entrou do boca a boca, aí virou um fenômeno de editorial que eu não sei explicar. Que eu acho que o pessoal do IEL deve saber melhor do que eu. Os teóricos que expliquem, porque... aliás, este foi o meu problema da minha defesa de tese. O escritor não deve escrever uma tese, o escritor deve virar tema de tese. Esse que foi um grande problema. Foi um erro meu e da Unicamp. Tanto do Robert Schwartz, que foi quem me admitiu, quanto do Arnone, quanto do Foote Hardman. Porque o Luiz Roncalli, o professor Luiz Roncalli, ele escreveu uma tese de mestrado ou doutorado que era um romance. Mas está errado. Eu não posso partir da teoria para escrever um romance. A teoria é feita em cima do romance, das coisas que a gente escreve, né? É o que fala Nicolau Timchenko, é a leitura dos vencidos, né? Então, quando eu descobri isso, eu falei, mas Arnone, está errada a minha tese. Minha tese era um romance, que eu acabei até escrevendo depois. Bom, aí fez um velho esse fenômeno, foi mudando de editora. Cada capa é porque a editora falia. É um mercado muito volátil ali, ó. A Brasiliense existe ainda, mas é uma editora pequena. Aquela capa horrorosa em vermelho e preto é uma editora que faliu. A cor-de-rosa é uma editora que faliu. E a de cima é uma editora que faliu. Pode mudar. Essa é a capa da editora Objetiva, que foi comprada pela Companhia das Letras e que virou esta capa. A minha editora agora chama Alfagarra. E, na verdade, o que acontece? A editora Companhia das Letras foi comprada pela Penguin e a editora Objetiva, que era do Rio de Janeiro, foi comprada pela Alfagarra. E eu adorava ser da editora Objetiva e de não ser da Companhia das Letras. Porque era uma coisa mais assim, cult. Era eu, era o Reinaldo Moraes, era o Luiz Fernando Veríssimo, era um pessoal mais lado B da literatura. Não era um pessoal chique, como Julian Fuchs, né? Os caras que ganham prêmio. A gente era um pessoal mais... Só que daí a Penguin e a Alfagarra comprou a editora Objetiva. A Penguin e a Alfagarra se juntaram e virou o quê? Quando eu fui lançar um livro, eu falei para o Luiz Schwartz, que é o atual dono da editora, eu falei, qual é o nome da editora? É Objetivo, Alfaguara, Penguin, é a Companhia das Letras? Ele olhou e falou, nossa, vamos fazer uma reunião. Aí fizemos uma reunião. Eu, o Marcelo Ferroni, ninguém sabia. Aí a gente ficou pensando, assim, como é que vai ser agora? Pô, o cara está escrevendo, está lançando, foi quando eu lancei, eu ainda estou aqui, está lançando um livro, os repórteres me perguntavam, qual é a editora? Eu, não sei. Não sei o nome da editora. Aí virou o grupo Companhia das Letras. Então agora tem tudo isso em torno do grupo Companhia das Letras. Essa foi uma viagem da Unicamp para um congresso de engenharia em Campina Grande, 3 dias de viagem, 2 motoristas e 40 litros de pinga dentro do avião. Eu juro por Deus, eu cheguei bêbado e saí de lá bêbado. E na volta eu dormi 3 dias e eu não fui em nenhuma reunião. Eu não sei, eu desconfio que eu seja aquele cara de chapéu no meio ali. Eu desconfio, mas tem outro cara de chapéu lá também. Você acertou, Thaís? O Tucum, não sei porque ele não foi. E só tinha uma menina no engenharia agrícola. Olha o machismo da época. As mulheres não faziam engenharia, tinha uma menina só. Você lembra o nome dela, Tucum? Não lembra, nem lembra, tá vendo? Pode mudar. Era em cores a foto. Piorou, né? Porque tá tudo fora de foco, né? Mas juro por Deus, foram 3 dias enchendo a cara dentro do ônibus. E foi assim, daqui a Campina Grande, eles se perderam, iam para a estrada de terra, e a gente se divertindo e conhecendo um Brasil
que um estudante de São Paulo tinha muita pouca chance de conhecer. Porque a gente não viajava de avião, não existia avião. A única forma de viajar de avião no Brasil era o projeto Rondon, lembra? O projeto Rondon, ele era um projeto da ditadura militar que você viajava no avião da FAB até umas cidades da Amazônia, quando os milicos queriam ocupar a Amazônia e acabaram ocupando. E os engenheiros agrícolas, eles iam para uma cidade no Acre, se eu não me engano, ou Rondônia. Só que era a mesma cidade, então os caras estavam de saco cheio de chegar lá, um monte de estudante e fazer topografia do mesmo lugar. Então o projeto era bom, mas a ideia era péssima. E era a única chance que a gente tinha de viajar de avião. Era aquele 707, o sucatão. E aí o resto era de ônibus, a gente ia para Bahia de ônibus. Então, e era uma coisa assim, impressionante, porque daí eram nós, de São Paulo, vendo o Brasil profundo da Bahia. Nunca me esqueço de uma cena que a gente parou na Bahia e os carros passavam e jogavam moeda para as crianças, porque as crianças tapavam buracos. Eu acho que isso existe ainda no Brasil, né? E é uma coisa assim que muda a vida de qualquer pessoa. A gente ficou completamente chocado. Pode mudar. Bom, aí esse era o Cassiano, meu grande amigo, que também era de São Paulo. Lá atrás o Luiz Otaviano, que infelizmente faleceu de AIDS, que vinha descobrir que namorava o outro rapaz da minha república, o Matheus, que também morreu de AIDS. E o Cassiano olhando eu tocando violão, porque eu tocava violão bem pra burro e ele não tocava nada. E aí viramos um parceiro musical. Pode passar. Esse era uma festinha que rolou no ciclo básico. Muitos colegas meus, amigos meus de São Paulo, vinham para cá porque ficavam fascinados com a nossa vida, e queriam fazer Unicamp, e muitos fizeram. Pode mudar. E esse é eu tocando com o Ted. Você lembra do Ted? Olha lá o Ted. Cadê o Ted, hein? O Ted é que tá no outro violão, tocava banjo e ele estudava engenharia agrícola. Aquele cara da esquerda era o... Hã? Aquele cara da esquerda, ele virou mendigo uma época. Ele dormia na centro de convivência. Depois ele foi morar no meio do mato. Aí, fazia física, né? Todos os malucos faziam física. Esse à direita é o Cassiano e eu era o grande popstar dessa bandinha aí. E aquele de óculos escuros é um cara de São Paulo que vinha nos visitar. Também tocava música e a gente toda hora estava dando show. Isso aqui no ciclo básico, né? Chama ciclo básico ainda? Era lá em cima, a gente põe o microfone e começava a tocar. Tocava sem parar, na hora do almoço, claro, né? E aí, por conta disso, eu fui chamado para fazer o Festival da Canção da TV Cultura, que era o Festival da Canção Universitária. Fui representando a Unicamp. Então eu estava quase virando músico, estudando engenharia agrícola. Sofri um acidente, eu falei, não, eu vou ser artista. Eu vou fazer aquilo que eu queria fazer, comunicações. Aí eu fui para São Paulo. Aí pode mudar, Thaís. Aí lancei meu segundo livro, Blackout. Aí são 3 capas. A primeira editora faliu, a segunda editora faliu, a terceira editora acho que não, a do meio é a que existe ainda. Aí pode mudar, é um livro de ficção. Volta um pouquinho. Essa capa Blackout, como é que a gente fez? A gente não tinha Elon Musk para mandar um foguete e fotografar a face da Terra, né? Alguém sacou isso ou não? Pois é, só mente de drogados para sacar isso. Vai para baixo agora. Vê se você consegue inverter essa foto. Clica nela. É um pôr do sol de Campinas. Feito por um fotógrafo campineiro. Quando eu contei isso para o meu editor, ele ficou furioso. Olha lá, Campinas, luzinhas da cidade ali, ó. Tá vendo? Pode ir para baixo agora. Então esse é o nível, esse é o atual Alpha H, esse é o atual Blackout, que é o meu segundo livro, que é um livro de ficção,
que fez muito sucesso. Eu falei, opa, acho que eu sou o escritor, né? Aí vai para baixo. Aí são as edições internacionais, uma pirata ali, que eu nunca recebi um tostão, que é aquela Bill Downs. Aquela, eu acho que é tcheca ou eslovaca, porque o país se dividiu, ou é um é outro. E vê que estou eu ali fazendo um salto ornamental ali, né? Essa capa ali, a segunda é uma edição alemã de Blackout. Essa Happy Old Year é uma edição americana que foi um fracasso total, porque a editora faliu. E a da esquerda foi uma edição espanhola, Feliz Año Viejo. Tem outras. Bom, aí eu lancei esse livro, Abra Ali. Eu achava que era o escritor. A primeira capa, a capa da esquerda, eu que bolei. Olha que cagada, né? Eu acho que é uma capa mais horrorosa da literatura mundial. A da direita, eu estava brigado com a minha irmã, falei para ela, faz uma capa. Ela fez até bonitinha. A do meio é a atual, que está como editora objetiva. É um livro é um livro de ficção que eu escrevi e que foi um grande fracasso. Mas não foi um grande fracasso, ele vendeu 20 mil cópias. Hoje em dia 20 mil cópias é bem, mas é que eu estava vendendo 200 mil, 300 mil, 400 mil. Aí eu falei, opa, acendeu um alarme, né? Pode virar. Aí eu fui fazer mestrado na Unicamp em literatura. Fui aprender o que é literatura. Aí no primeiro ano eu peguei o manual de literatura, né, baseado tudo em Aristóteles, poética, todo aquele papo reto, e fiz um livro metódico chamado Bala na Agulha, capítulo por capítulo. Aristóteles, todos aqui conhecem a poética de Aristóteles, né? Então capítulo por capítulo, cada capítulo leva a outro capítulo, revelação, como é que chama no final? Revelação. Vocês lembram o nome? Revelação. Catástrofe, revelação. Tem a revelação, objetivo, tudo isso aí, é Aristóteles. E foi um grande sucesso. Falei, opa, tá aí, ó, tava faltando teoria para mim. A capa da direita fui eu que fiz também, terrível, aquela cor de laranja lá. Na verdade era para ser um passaporte, o editor não topou. E o Bonassi acabou lançando um livro que é um passaporte, que a capa é um passaporte. Embaixo à direita é uma cópia pirata. À esquerda são capas conceituais que eu não entendo sentido. E a do meio é a capa atual, que também é conceitual e que também não tem o menor sentido. Parece Nova York. O livro se passa metade em Nova York, metade em Brasília. Fala de uma história. Podia voltar um pouco, tá? Volta um pouco, tá? É isso aí. Então, esse livro, aí você fala assim, como é que você teve ideia para esse livro? Esse livro se passa sobre a história de um jornalista que tem um amigo dele que ele vira membro de uma seita do Santo Daime lá da Amazônia, coluna 5000, e ele resolve fazer uma sua própria seita. Como que eu tive essa ideia? Porque eu tenho um amigo meu, que eu estava hospedado na casa dele, no Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido há um ano, sabiam que ele tinha montado uma seita na Amazônia. Quando eu estava hospedado, dormindo no quarto dele, quando um dia eu acordo, ele está ao meu lado, ele tinha voltado para casa. E eu, Beto, e é de uma família muito rica, Beto, onde você estava, cara? Estava na Amazônia, cara, uma loucura. E o que você está fazendo aqui? Eu estou com hepatite, tive que voltar. E a minha família, Beto, meu Deus do céu. Eu falei, isso é um livro, tá aí o livro. O Beto nem sabe disso. Aí, então me veio essa ideia e misturando coisas. Primeiras 40 páginas é uma história de amor que aconteceu comigo. E aí a história foi indo até chegar ao Beto, que não é o Beto, é uma ficção. E pode ir para a segunda página. E aqui é a mesma coisa. Eu
eu estudava numa escola em que tinha nela o filho do prefeito, o filho do governador, filhos de ministros, o filho do ministro da Economia, e quem que vendia cocaína na escola? O filho do ministro da Economia. Falei, pô, dá um livro isso, né? Então, eu li a história de um filho de um grande ministro, do primeiro-ministro, chamado do ministro da Economia, que é traficante. Então, daí que tem né, aí que vem as ideias, né? Pode mudar. Ah, esse aqui, curiosamente, é o único livro meu editado na França. O francês é louco, né? É o Bala na Agulha, é esse livro do traficante. Você me pergunta por que eles editaram esse livro? Eu tenho a menor ideia. Eu não tenho nenhum outro livro editado na França. Eu tenho esse Ruby Surlange. Surlongle, Ruby Surlongle. Pode mudar. Bom, aí virei colunista da Folha. Fiz várias colunas da Folha que deram nesse livro As Fêmeas. A capa da direita da minha irmã que eu tinha brigado. Uma capa um pouco erótica demais. E a da esquerda do cara que começou a fazer capas para mim, que são capas conceituais, que eu nunca entendia mais ou menos o que significava. Você pode voltar um pouquinho? Eu vou mostrar as capas que ele fez para ver se vocês entendem. Ó, essa do meio ele fez. Vai voltando um pouquinho, por favor. A do meio, não, a do meio foi outro. Foi o... Pode voltar um pouquinho. Essa não foi ele. Pode voltar um pouquinho. Volta um pouquinho. A do meio foi ele que fez. Ele faz essas capas assim. Depois que a editora falou, teu livro não está indo bem porque as capas são muito conceituais. Eu falei, por que esse cara se indicou um cara que faz capas conceituais? Faz um cara que faz capas populares. Aí vai um pouquinho para frente. Mais um pouquinho. Esse do meio é um cara que faz capas populares, né? É o Stein. Esqueci o nome dele. Pode ir adiantando. Surlange, As Fêmeas, próxima. Ah, sim. Essa é a minha tese de mestrado. O que acontece? Bom, a capa da esquerda foi eu que fiz. É um lixo, né? Como diz meu filho. A capa da direita é uma edição pirata e a do meio é atual. É uma pena que esse livro ele foi muito bem sucedido naquela época, mas hoje em dia ele está um pouco esquecido. É uma pena, porque o livro é muito bom. Eu vou ficar um pouco nesse livro, porque é uma história muito interessante. Eu entrei, agora é a minha segunda passagem pela Unicamp. Então eu estava em busca da teoria para poder, né, sentir base como um escritor e de fato sentir uma segurança que eu não sentia antes. Eu cheguei aqui, falei na verdade eu vim para cá por uma razão muito interessante. A minha primeira mulher, a Adriana, ela não queria mais morar em São Paulo, ela queria morar no interior, porque ela era ceramista, ela era psicóloga que virou ceramista, e em São Paulo não pode queimar cerâmica, e a qualidade da cerâmica boa é aquela que se queima. Aí eu falei, puta, mas morar no interior, cadeirante, não sei o que, já sei, Barão Geraldo. Aí eu fico na Unicamp, né? Faço mestrado, doutorado, né, Tocum? Fica aqui. Viemos pra cá de uma sorte enorme. O Zaldo, lembra do Zaldo Rocha? Casado com a Fenômeno, a Verônica. O Zaldo era um cara lindo, casado com a mulher mais linda da Unicamp, que a gente chamava ela de Fenômeno. Que era professora de dança. Ainda é ou não é? Olha lá. Professora de dança. O Zaldo voltou para Pernambuco. Eles estavam saindo da casa. Eu queria morar ali, Tucum, onde você morava, que era na beira da cerquinha. Eu pensei em morar ali. Aliás, eles se mudaram para lá, eu acho. Dali, né? Explica para o pessoal como é que é aquele... Vila Santa Isabel. E na época era fazenda ainda, né? Ainda é fazenda. Aí tem a rua da fazenda. Nessa rua que eu morava até há pouco tempo, que a Mônica mora numa travessa. Exatamente. Isso, seguido, o jeitinho que vai fora da Vila Santa Isabel. Você vem mais um pouquinho e você entra na Vila Santa Isabel, onde fica o sarau também. Divulga o sarau aí. Quando... Oi, fala. Eu morava na Vila São João, que é do outro lado. Ah, tá vendo? Exatamente. Então,
É, tá vendo? É. Então, eu pensei, eu vou enganar a Adriana, eu vou morar numa cidade, né, que eu conheço e fico na Unicamp, vou comer no bandejão, né, vou dar aulas, e vim pra cá, vim pra cá fazer uma consulta com o pessoal daqui. E quem me fez a entrevista foi o Roberto Schwartz. Ele falou, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu falei, eu vim fazer uma tese de mestrado. Mas que tese de mestrado é essa? Eu expliquei para ele, olha, eu tenho ideia de um livro que é espetacular. Bom, o meu avô tinha uma fazenda no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é onde estourou a guerrilha do Vale do Ribeira, comandado pelo capitão Carlos Lamarca. O capitão Carlos Lamarca dançou com a minha tia num carnaval na cidade de Eldorado Paulista. Ele passou em frente quando ele fugiu da guerrilha do exército e combateu a 2 quilômetros os soldados de Eldorado Paulista e fugiu para Sete Barras. Só que a guerrilha do Vale do Ribeira foi um fenômeno. É que hoje em dia vocês o pessoal perdeu um pouco o interesse por isso, mas na época a guerrilha do Vale do Ribeira era considerada a guerrilha que deu certo. Porque o Lamarca montou um campo de guerrilha com 40, 50 e conseguiu escapar com 12. E depois só sobreviveram 6. Mas tá vendo? Então cercado por 1.500 soldados do exército, comandados por Erasmo Dias, esse panaca que o panaca do seu governador quer homenagear. Do nosso governador, né? Porque eu também sou paulista. Aí eu conhecia, todo mundo achava que a população tinha ajudado o Lamarca a fugir. Inclusive o DOPS, inclusive o Fleury, inclusive a repressão. Porque ele só conseguiria ter fugido com a colaboração da população. E eu sabia que não. Porque meu avô tinha fazenda lá, eu passava férias lá e eu conhecia os filhos dos caras que conviviam com os militares, conhecia os militares que combateram, e eles falavam, não, o Tardo Lamarca, o Tardo Lamarca, o Tardo Lamarca, né? Você sabe que um deles é o Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, que é mentiroso porque ele não combateu coisa nenhuma, ele estava estudando na escola Jaime Almeida Paiva, que era fundada pelo meu avô. Dei azar desse cidadão não ter estudado ali. Aí e eu falei isso pro Roberto Schwartz, eu sei o que aconteceu, conheço todos os bastidores, vamos levantar essa história de novo, porque nunca foi contada, uma história fascinante, tanto da família que tem uma fazenda, quanto disso tudo acontecendo ao redor, e dessa cidade. O Roberto Schwartz não só aprovou a minha entrada no mestrado, como me deu a bolsa da CAPES. O que não dava para pagar o pedágio até a Unicamp naquela época. Acho que hoje em dia também não deve estar dando muito, não, né? Acabou de ser, né? O Lula acabou de congelar, né? Depois eu descobri, agora, esse ano eu descobri que o Roberto Schwartz era da VPR, eu não sabia disso, por isso que eu fui aceito. Eu cheguei aqui, o orientador vai ser o Fut Hardman. Eu falei, Fut, então a minha tese é essa. Ele, perfeito, vamos fazer. Então você faz os créditos, que eram para mestrado, eram 2, 4, 6 ou mais, não lembro agora. E eram aulas incríveis, era uma aula sobre Brecht, com o próprio Roberto Schwartz. Era uma aula sobre Machado de Assis, com aquele pilantra inglês que eu odiava. Como é o nome dele que veio aqui? John Gladstone, filha da mãe, esse cara aí. O Wikipedia dava uma aula melhor do que ele. Ele chegava aqui, Machado de Assis nasceu em 1800. Que isso, a gente tá tendo aula com o Roberto Schwartz. Podia estar o Roberto Schwartz falando de Machado de Assis, vamos ter com esse cara, que eu acho que era um professor visitante, inclusive. Tive aula com o Arnone Prado sobre os sertões, tive aula de Grande Sertão Veredas, com quem? Você me falou outro dia com quem que era? Sperman, Suzy. Tive aula com... enfim, foi fascinante, porque a teoria literária, para quem não sabe,
ela, na verdade, ele chamava literatura comparada, eu não sei se ainda chama. Você pega um livro e coloca no seu momento, na sua época, e compara, né? É assim que se estuda literatura, né? Você lê Os Sertões e você vê o porquê daquilo. Por que o Cris da Cunha escreveu aquilo? Por que são 3 capítulos? Por que Terra, Homem e Guerra? O que ele quis dizer com aquilo? Aliás, é fascinante Os Sertões porque ele, como eu, a gente muda. Olha, me comparando com o Euclides. Mas ele, como eu, a gente muda, a cada edição a gente muda o livro, né? A gente atualiza. E aí eu comecei a pesquisar. Aí me veio a chance de ir para Stanford. E aonde eu encontrei o melhor arquivo sobre a luta armada brasileira? Em Stanford. É revoltante isso, né, cara? E por que Stanford? Faz um pouco sentido. Porque o pessoal que foi para o exílio levou material e doou para Stanford, que montou uma biblioteca poderosíssima, né? A Unicamp comprou a biblioteca de alguém agora, né? De quem que foi? Sérgio Buarque. Sérgio Buarque não é São Carlos que comprou? Na sua casa é Florestan Fernandes, né? É, a USP comprou do Mindlin, né? Isso é um costume das universidades americanas, elas compram a biblioteca dos caras. Aqui não, aqui. Né? Então, eu fiquei chocado. Eu mandei uma mensagem, não tinha e-mail ainda, pro Arnone, falando: Arnone, eu estou no paraíso da minha pesquisa. Eu vou ficar mais tempo aqui. Porque tudo tem aqui, está tudo aqui, todos os livros, todos os folhetos da VPR, das organizações, tinha assim, tudo cadastrado, tudo direitinho. Eu passava o dia na biblioteca Meyer, que chamava. E voltei com esse material todo, pesquisei todos os guerrilheiros, pesquisei inclusive pessoal da repressão, inclusive Erasmo Dias, que me recebia muito bem. Era tão engraçado, ele era deputado, eu ia na Assembleia, o pessoal do PT, aí pai, onde você tá indo? Eu tô indo falar com o Erasmo Dias. O quê? Você tá louco? E eu roubei a xicrinha dele lá da Assembleia Legislativa e ele me deu altas informações, né? Quando o livro, quando saiu uma nota no jornal de que eu estava escrevendo um livro sobre a guerrilha do Eduardo Ribeira, 2 caras me ligaram com informações preciosas. Eram 2 caras que estavam sumidos na clandestinidade até agora. Um deles era o motorista do Lamarca, Monteiro. Eu falei: meu, pelo amor de Deus, onde você está? Eu vou correndo até aí. Eu fui até ele mudou todo o meu livro. Outras informações: o carro não era uma Kombi, era uma Rural Willys, o campo de prisioneiro não era ali, era lá, enfim. Consegui completar essa história toda, amarrar essa história. Fiquei escrevendo. Chegou, voltei para a Unicamp, escrevendo. Falei: bom, vou fazer qualificação, né? Mas espera lá, eu sou o autor. Quem vai me analisar? Os críticos literários? Mas espera aí, o crítico literário tem que me analisar a minha obra, não analisar como eu estou escrevendo a minha obra. Aí eu falei: não, tá errado isso. Eu fiz tudo errado. 6 anos. 6 anos. Eu falei: Arnone, estou com um dilema. Como é que eu vou chegar numa qualificação e vocês vão me corrigir a minha obra? Vocês têm que estudar a minha obra. Está errado isso. A teoria não é feita para dizer o que é certo e o que é errado. A teoria é para dizer: isto é literatura e é assim que vamos lê-la, né? E ele ficou perplexo também. Falou: caramba, não sei o que tal. Aí eu acabei, por isso que eu não terminei o mestrado. Me arrependi, deveria ter dado um truque, ter feito a qualificação, ter defendido e tal, só para ter um diploma de mestrado. Mas eu me senti muito... eu sou um cara com muitos princípios, apesar de ter dito que eu tocou fumou maconha na terceira página do livro. Eu sou um cara com muitos princípios, e esse foi um princípio ideológico mesmo. Eu falei: não, tô contra os meus princípios. E lancei o livro, que é um livro muito interessante, que eu lancei a primeira capa. É horrível, né? Uma bandeira metralhada. Foi ideia minha. Os caras me escutam, porque o cara lançou um livro de sucesso, então ele deve ser bom. Aí só que de capa de livro eu não entendo nada. Aí o crítico da Folha, perdão, da Veja, o Ivan Ângelo, que acabou de lançar um romance, com quem, aliás, eu vou ter um bate-papo com ele
numa segunda-feira, ele, ele elogiou o livro, colocou o livro assim, todo mundo foi capa da Folha, fizeram um debate entre eu e o Jabas Passarinho sobre luta armada, foi um acontecimento. E o Ivan Ângelo, e isso é uma coisa muito interessante, como o escritor dá um bom crítico literário de jornal, não pesquisador, mas de jornal, ele falou no final, o único problema é que o livro às vezes parece uma tese. Bom, quando ele falou isso, eu falei, desgraçado, matou a charada, né? Porque eu estava fazendo Unicamp, Stanford, eu estava completamente contaminado pelo pensamento acadêmico. Em Stanford eu estava fazendo literatura com o René Girard, fazia cursos com ele. Eu estava completamente contaminado, eu fazia história e literatura. Então, e sendo que eu tenho, na minha família, eu sou mais ignorante, porque tem titular da USP, 2 titulares da USP, pós-doutorado tem 2, doutorado 2, mestrado 2 e eu nada. Né? Bacharel em comunicações. Então, assim, a oportunidade que eu tive de mudar isso foi quando essa editora Mandarim faliu. Era a editora da Siciliano. E a Objetiva comprou todos os meus livros. Aí eu falei, vem cá. E a Mandarim, por ter falido, ela não passou os linotipos, arquivos e tal. Eles tiveram que digitalizar tudo em quê? Em Word. Eu falei, eu vou ter o meu livro em Word, porque esse livro eu escrevi era em disquete, né? Então você me dá esse livro que eu vou cortar. Eu cortei 40 páginas do livro. E comecei a fazer isso com todos os meus livros. O Blackout, tirei umas frases que eu não gostava, mudei um capítulo inteiro do Bala na Agulha, tirei 40 páginas desse livro. Tirei 40 páginas desse livro. Por quê? Porque um amigo meu leu esse livro fez muito sucesso, virou até filme. Um amigo meu leu esse livro e falou assim, cara, você termina muito para baixo esse livro. Para os homens você termina muito mal. Eu falei, mas os homens têm que se ferrar mesmo, pô. Aí depois eu falei, não, mas termina em aberto então. Aí numa segunda edição eu terminei em aberto. Pode adiantar. Olha que sacada. Volta um pouquinho. Esse é o cara que faz capas conceituais. Esse cara tem um grande problema freudiano. Todas as mulheres das capas que ele me faz são cortadas no meio. Pode ir voltando, Thaís. Volta até o Feliz no Velho. Volta. Aí, volta um. Olha lá. É uma mulher cortada no meio, fora de foco. Vai pra frente. Vamos lá. Até uma aula de bicicleta. Olha lá, volta. É uma mulher cortada no meio. Vai. Aí tem a mulher que também está cortada no meio. Vai pra frente. Uma mulher sombreada ali no meio. É a segunda vez que eu te conheci. Que virou uma série do Multishow. Aí fizeram essa cagada de fazer um livro com a capa do elenco. Que não tem nada a ver com o livro, mas que é uma besteira fazer isso. E o livro infantil que eu escrevi, um drible, 2 dribles, 3 dribles. Pode ir para a esquerda. Olha outra capa de mulher cortada no meio. Essa é das crônicas que eu escrevi no Estadão. Eu fiquei 13 anos na Folha e estou até hoje no Estadão, variando entre coisas políticas e crônicas, e são as crônicas que eu estudei, que eu escrevi no Estadão. E aí a editora lançou esse livro de crônicas para ler na escola. Escolheu algumas crônicas, tanto duas fêmeas quanto a segunda, o homem que conhecia as mulheres. Não é isso? Não, né? Que é um título bem pretensioso, né? Vai para olha lá o cara lá da capa da mulher que some, olha lá.
Essa é uma história interessante. A minha editora, que era uma mulher, a Isa Pessoa, uma grande editora, ela falava que eu escrevia muito bem sobre as mulheres. Eu, como Chico Buarque, éramos considerados os caras que entendiam as mulheres. Como Chico Sá e tal. Depois fomos acusados de esquerdomachos, né? Com toda razão, porque muita pretensão a gente achar que a gente tem direito de falar sobre mulheres, né? Ainda não havia o conceito do lugar de fala, não se discutia isso. Meus livros vendiam como o cara que conhecia as mulheres, que falava de mulheres, isso aqui e tal. E desde o começo, minhas personagens femininas sempre foram muito bem quistas, mas apareceu o movimento do lugar de fala. Essa editora da esquerda, as verdades que ela não disse. Esse livro quem deu foi a editora mulher, ela escolheu os livros e ela mudou de editora, ela veio para da direita, que acho que é Tordesilhas, se eu não me engano, Tordesilhas. Ela faliu aquela editora e veio para essa editora e ela falou, aquele livro foi um sucesso. Engraçado isso, né? Apesar da ausência do lugar de fala. Aí veio para direita. Aí eu falei, de jeito nenhum, não vou publicar. Aí eu já tinha, né, a Primavera Feminista já tinha acontecido e já estava uma revolução na nossa cabeça, né? Aí eu falei, não, primeiro, tem alguns contos que eu me lembro que são muito machistas. Que era aquelas coisas assim, mulher faz isso, homem faz aquilo, mulher não sei o quê. Aí, só que tinha uns contos muito bons. E eu tinha escrito umas coisas novas. Que eu transformei no quê? Num homem ridículo. Eu tirei os contos machistas e eu transformei aquilo numa coisa como uma crítica de um homem ridículo ao ver as mulheres daquela forma. E aí virou o homem ridículo. Uma mulher toda... Também, não sei nem dizer o que é isso, né? Parece um... Bom, aí enfim, e na Flip de 2014 eu fui convidado. Era 2014, era 50 anos do golpe militar, teve a Comissão da Verdade, tivemos uma mesa sobre ditadura militar e estavam começando os movimentos de junho, julho de 2013 e era uma Flip que todo mundo estava assustado o que estava acontecendo, que tinha um acampamento em frente à Fiesp pedindo a intervenção militar. E a gente falava assim, mas as pessoas não leram sobre a ditadura? Eu falei, leram, eu lancei Feliz no Velho. Não, mas faz 40 anos isso, as pessoas não sabem o que foi a ditadura. Aí eu falei, tá bem, eu vou revisitar aquele tema com informações novas sobre a ditadura militar, especialmente sobre o caso da minha família, focado em quem? Na minha mãe. Porque eu tive uma descoberta de uma hora para outra, porque meu pai foi... Bom, aí eu vou ter que horas são? Já está... Né? Quanto tempo? Pode cortar já? Não, porque agora, se eu começar a me aprofundar sobre isso, vai ser longo. Então eu vou falar rapidinho. O meu pai foi, como eu falei, um deputado socialista, foi cassado em 1964, no ato institucional número 1, foi para o exílio e voltou clandestinamente ao Brasil e vivemos uma vida civil, nos mudamos para o Rio de Janeiro e foi lá que eu cresci e me criei. Em 1971, meu pai foi preso subitamente e levado embora para o DECODE. No dia seguinte levaram a minha mãe e a minha irmã e pegaram os outros 3 filhos. Eu tinha uma irmã que estava em Londres, já no exílio, porque o melhor amigo do meu pai já tinha voltado para o exílio, e pegaram nós 3 e sumiram com nós 3, porque a ditadura militar em 71 estava prendendo os acusados e sua família para quê? Para torturar as crianças na frente dos pais ou das mães, que é o que o Brilhante Ustra fez aqui em São Paulo, o herói do Bolsonaro. E aí, e meu pai morreu. E a gente não sabia por quê, o que tinha acontecido. Pouco a pouco,
a história foi sendo contada. Ah, ele tinha ajudado a filha do melhor amigo dele a fugir do Brasil. Ah, ele tinha contato com a organização da filha do melhor amigo dele, que namorava o Fernando Gabeira quando ele sequestrou o embaixador americano, e ele tinha sequestrado ela, quer dizer, meu pai tinha ajudado ela a ir para o Chile. Ah, ela escreveu uma carta de agradecimento do meu pai e essa carta foi interceptada no aeroporto. E aí, pouco a pouco, a história foi sendo montada. Mas de 71 até 2014, só em 2014 que a história de fato se fechou com a Comissão da Verdade e com uma ação do Ministério Público contra os torturadores. O Ministério Público Federal achou os torturadores que torturaram meu pai, descobriu quem desapareceu com o corpo, achou documentos, teve provas e acusou-os. E eles foram obrigados a prestar depoimento na Promotoria Federal do Rio de Janeiro e eles foram condenados pelo juiz. Só que daí o advogado alegou a lei da anistia e eles estão até hoje inocentados, soltos, aguardando o Supremo Federal julgar a lei da anistia. Né? Bom, mas o herói da ditadura era meu pai, Rubens Paiva. Tem escola Rubens Paiva, tem DCE Rubens Paiva, tem rodoviária em Santos, chama Rubens Paiva, porque ele é de Santos, enfim. Vira e mexe tem alguma coisa Rubens Paiva. Porém, a minha mãe ficou 13 dias presa no doicode, foi solta, iniciou todo um processo. Minha mãe fez letras no Mackenzie, iniciou todo um processo de busca do marido, de acusações, de denúncias para a imprensa internacional, pro Congresso Brasileiro, dava entrevistas. Aí os militares exigiram que ela parasse de falar com a imprensa, senão não iam soltar o marido dela, quando na verdade meu pai já estava morto. Aí ela fez parte do Comitê Brasileiro pela Anistia, fez parte do movimento da Anistia, fez parte das Diretas Já, ela era daquelas pessoas que estavam na foto no aeroporto da Folha de São Paulo pelas Diretas Já. Ela participou dos comícios da Praça da Sé, ela participou da Constituinte, ela se formou em Direito, virou advogada dos povos indígenas, especialista em demarcação de terras e foi para a Constituinte representando os povos indígenas, junto com o atual imortal da academia, o Ayrton Krenak, que eu conheci em casa, era um garoto. Ele ainda não vestia suas vestimentas, parecia um playboy paulista. Ele tinha um cabelão, um casaco de couro, um garoto bonito, por favor. E foi parte do governo Fernando Henrique Cardoso na comissão dos mortos desaparecidos. E eu pensei, caramba, quem é que realmente viveu toda a ditadura? Foi minha mãe, não foi meu pai. Viúva de 5 filhos, os 5 estudaram na USP e na Unicamp. Aí eu falei, pera, aí eu tenho que escrever um livro sobre o ponto de vista da minha mãe. E aí que nasceu o Ainda Estou Aqui. Obrigado. E é muito interessante. É muito interessante isso, porque é um livro sobre aquela época, de outra forma, completamente diferente. Então é muito interessante como você pode revisitar isso. Assim, é só a base que eu tive no IEL, é só a coragem e a ousadia de falar literatura é tudo. Literatura é o que eu quero, literatura é o que eu vou fazer. Se for bom, o problema não é meu, o problema é do leitor, mas é o que eu quero fazer. Só a base, só ter essa base, essa coragem que me fez conseguir escrever esse livro, que é uma mesma história contada de uma forma completamente diferente, muito mais bem apurada, de um escritor que agora está pai, com seus 50 e poucos anos de idade, diferentemente de antes que eu era um filho com 20 e poucos anos de idade, falando de uma mãe que tem Alzheimer
e que está perdendo a memória no ano da Comissão da Memória e Verdade. Que, aliás, a Comissão da Memória e Verdade de São Paulo chama a Comissão da Memória e Verdade de Rubens Paiva. Então, aí você pode passar, Thaís. Bom, aí eu falei, então tá, literatura é tudo, vou escrever um livro em 4 mãos. Eu escrevi o Feliz no Velho e eu não contei o que me aconteceu depois que eu entrei na USP. Agora eu conto. Quando eu era punk, Clemente Tadeu Nascimento é um negro da zona norte de São Paulo, líder do movimento punk, militante do movimento punk. E eu e ele escrevemos esse livro juntos. Porque eu encontrei com ele na rua um dia e eu falei, Clemente, ele era íntimo meu, o que você está fazendo? Ah, estou trabalhando na prefeitura, estou fazendo... Ele fazia os programas na periferia de São Paulo, não mais de música punk, porque isso era recentemente, mas de rap. E eu tinha acabado de ver um documentário dizendo que o rock brasileiro era A, quando surgiu o Clemente e os Inocentes, virou B. Que todo mundo, os Titãs, Legião Urbana, todo mundo radicalizou. Paralamas, todo mundo se politizou. Depois, alguns foram para um lado meio estranho da história, obscuro da história. E aí fizemos esse livro. Eu conto um pouco, eu assistindo ao show dele, ele conta ele paquera da minha namorada, eu conto, e assim a gente vai indo. Eu escrevi um pouco, ele escreveu um pouco, eu escrevi um pouco, então é um livro feito em 4 mãos. É um livro incrível, que todo mundo quer filmar, mas o cinema nacional ficou parado durante 6 anos, por conta do grande presidente Temer, quem começou tudo, e o excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, que destruiu o cinema brasileiro. E aí agora estamos retomando, quem sabe retomam a ideia de fazer esse filme. Bom, este filme, aí foi a festa, né? Aí eu resolvi fazer um livro narrado por um orangotango. Porque eu queria explicar o que era o marxismo. Porque tinha gente dizendo que nazismo era de esquerda. Aí começou toda essa maluquice das redes sociais, né? E eu, como casado com uma filósofa, estava casado, né? Agora eu me separei dela. Eu sempre gostei muito de filosofia, meu sonho era ter feito filosofia. Eu frequentava os simpósios de filosofia com ela. Eu comecei a estudar muito filosofia, Kant, Marx e tal, e é fascinante, é lindo. Então, ao mesmo tempo, essa filósofa, os pais delas, que são esses médicos, colegas da... moravam em Americana. Alguém aqui é de Americana? Não, Bom, é a segunda pior cidade do mundo, depois de Limeira. Bom, Americana, você sabe, foi fundado pelos confederados americanos, né? Que todo mundo já sabe disso, né? O índice lá de extrema-direita deve ser altíssimo. E é uma cidade falida porque tinha as confecções que foram traídas pelo Collor, que abriu importações para os chineses, né? E ninguém faz nada, não tem um restaurante, não tem uma livraria, não tem um cinema, não tinha teatro. Agora reformaram o teatro lá. Os empresários reformaram o teatro lá. Mas não tinha nada. E eu ficava na casa do meu sogro e minha sogra, assim, e meu sogro falava assim, não, bom ficar em casa, né? Que bom ficar em casa. E ele não tinha conexão na internet, não tinha nem Netflix. Era bom para ler, pelo menos. Mas eu ficava desesperado. Eu passava 4, 5 dias lá no... Só que tinha um zoológico em frente. E eu ia com meu filho no zoológico em frente. Já era amigo do leão, da onça. O leão, eu juro por Deus, cara, o leão me reconhecia, ele me olhava pra lá, pra cá. E ficava sentado diante das ilhas dos macacos. Macaco não nada. Então eles colocam os macacos numa ilha. Tem os macacos pregos, os macacos... E ficava olhando os macacos me olhando. E eu olhando os macacos me olhando. Eu, que vida, hein? Pois é, que dureza, hein? E, cara, eu ia pro orangotango me olhando o orangotango. Aí tinha o gorila, que morreu,
Como é que chamava o gorila? Eu no livro chamou de Fidel, mas ele tinha outro nome. A girafa morreu, foi um escândalo porque deram a carne dela pro leão. Aí a cidade ficou revoltada. Eu falei, porra, mas o leão come o quê, né? Dá pro leão, coitado, pro leão e pro tigre. Aí aí eu falo do macaco e falei assim, meu primo é biólogo, ele falou que o orangotango tem uma memória incrível. E quem viu os filmes a nova franquia do Planeta dos Macacos, lembra que o orangotango era né, o chefe. Então eu vou dar um exemplo. Sabe aquele brinquedinho amarelo, azul, vermelho e verde? Aí, amarelo e verde, você clica. Amarelo, verde, azul. Amarelo, vermelho, azul. Um ser humano consegue até 80, 85. O orangotango vai até 270. Ele tem uma memória incrível. Ele só não fala porque ele tem um problema do osso aqui, só no filme que ele fala, né? Mas ele não fala por causa disso. Mas é inteligentíssimo. Então eu achei fascinante fazer um livro sobre o orangotango olhando pra gente. Que vocês vinham aqui com as crianças, agora vocês ficam no celular o tempo todo. E ele é um orangotango que ele dorme ao lado de uma biblioteca, ele começa a ler, ele aprende a ler. Orangotangos conseguem ler. Ele aprende a ler e começa a ler Marx. E resolve fazer uma revolução É quase uma revolução dos bichos. É uma releitura da Revolução dos Bichos. Eu tenho uma amiga minha que diz que morre de tesão por esse orangotango. Ela fala que toda vez que ela lê esse livro, ela fica excitada. Ele é bonitão, né, orangotango ali. Bom, aí do começo ao fim. O Do Começo ao Fim é o meu livro mais recente. Eu vou ler só as primeiras 2 páginas. E eu vou abrir para perguntas se é possível isso. Fiz uma cagada, tô sem óculos. 2.2, alguém tem aí? Óculos de leitura? Será que eu consigo ler? Eu consigo ler. Esta é uma história de amor cujo final não é feliz nem triste, como muitas histórias verdadeiras de amor e de amor verdadeiro. Esta é mais uma que acabou em aberto, como um filme francês. Meu coração disparou quando entrei na primeira aula de francês e ela me convidou indiretamente para se sentar do seu lado ao tirar a bolsa de cima da carteira vizinha. Tínhamos 18 anos. Tomei um susto ao vê-la na empoeirada sala do Instituto de Estudos de Linguagem, com roupa de grife, unhas bem pintadas, pele bem tratada, o cabelo mais cuidado do campus, botas combinando com a bolsa e cinto, numa das cadeiras escolares mais rabiscadas, bambas caindo aos pedaços depredadas de toda a universidade, do departamento que não tinha papel higiênico há meses, cujo banheiro não eram limpos há dias, cuja copiadora tinha quebrado há semanas e as paredes não eram pintadas há anos. Saíamos da ditadura. Ela fez a verba do ensino se evaporar. Os estragos eram infindáveis. O sol entrava pela janela, realçando os olhos esverdeados que brilhavam com a luz da manhã mesclada com as poucas lâmpadas brancas de mercúrio que funcionavam no teto. Tinha isso, as luzes não funcionavam, piscavam. Olhos como os meus que me queimaram assim que entrei. Ela sempre me olhava no fundo da íris, escaneava meus pensamentos. Por vezes me olhava de cima a baixo, me lambuzava. Sedução que me prendia como um anzol. Falávamos um francês autodidata. Eu, por conta de filmes e músicas, ela, por conta da Vogue francesa, segundo disse, incomparavelmente melhor do que as outras. Rimos a nossa gramática tosca, falta de vocabulário, sotaque truncado, tudo errado. No final, nos despedimos formalmente e fui para o ponto de ônibus. Fechava os olhos e respirava fundo para sair do estado de encantamento. Nunca uma mulher me afetou daquele jeito. E não tem explicação. Elegância, aparência, olhar flamejante, sorriso, autoconfiança, cabelo, cheiro.
Reprisava a solicitação, ou melhor, a indireta, me convidar para sentar ao lado assim que apareci na porta. Ela me viu, foi com a minha cara, tirou a bolsa da carteira vizinha, como se dissesse: é aqui que você tem que ficar, precisa ficar, eu preciso, você precisa, porque será intenso, não uma aventura, mas uma descoberta. No ônibus me perguntei o que acabou de acontecer, porque hoje parece melhor do que ontem, que magia me jogaram. Enquanto pegava a saída da universidade, eu via seu rosto refletido na janela, via seu reflexo sobre a paisagem, a vista, o campo, o distrito. Por que me cativou? Por que não se encaixava em estereótipos? Por que me cativou? Porque não se encaixava em estereótipos. Esta é uma história em que pergunto se existe uma segunda chance no amor. Mas a forma como me lembro de algo não é a mesma que outros se lembram. O jeito como eu vejo não é como outros veem. Se escrevo o que acredito ser a verdade, foi o que me aconteceu, ou, ao menos, é a impressão que aquele fato deixou. É real para mim, pode ser completamente real para outro que presenciou o mesmo instante. Cada um vê e recorda a sua maneira, o tempo modifica as versões. A vida é baseada em fatos reais, como o amor. Esse último parágrafo, eu fiz questão de ler porque é o parágrafo que define a literatura. A forma como eu me lembro de algo não é a forma como outros se lembram. Então, quando eu escrevo um livro, ou uma peça, ou qualquer outra coisa, sobre o que aconteceu comigo, tem pessoas que não se reconhecem. Falam: não, mas isso não aconteceu com a gente. Eu falei: aconteceu. Não, é a forma como eu enxergava. E a literatura é isso. E então, essa história de amor que acontece, começa na Unicamp, acaba na Unicamp e eles se reencontram 40 anos depois, não, 30 anos depois, e aí é um fogo só. Bom, tem muita mais coisa para falar, mas agora vai ficando tarde, então não sei se a gente abre para perguntas ou acaba aqui. Abre para perguntas? Então tá bom. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer imenso poder ter essa oportunidade e vê-lo pessoalmente. Tem uma história muito bacana, muito especial. Quando eu li o seu livro, eu tinha 12 anos para 13, por aí. E, enfim, vou direto à pergunta. Tem a ver o título de um programa que eu assistia também quando eu era adolescente. Não sou nova. Chamado Fanzine, na TV Cultura. Como que se deu essa história? Que você fez comunicação? Tem a ver, bem lembrado. Esse programa da TV Cultura, que eu apresentei, porque eu acabei me formando em rádio e TV, e a TV Cultura me chamou para fazer alguns programas de televisão, e um deles era esse, que era um programa incrível, que era para competir com o Sérgio Grossman e com o Luciano Huck. Só que da TV Cultura, a gente não tinha tiazinha, não tinha bandas, sei lá. A gente tinha uma banda própria e a gente, eu fazia mestrado na Unicamp. Eu ia e voltava. E eu percebia que o mundo acadêmico era fascinante e que o Brasil não conhecia. Então, a gente discutia num programa de jovens, com uma banda, com tudo, a grande cultura brasileira. Então eu chamava, por exemplo, alguns acadêmicos daqui, ou que eu conhecia, como Zé Murilo, que faleceu recentemente também, que era monarquista, o Zé Murilo, para falar de monarquia. Chamava o Roberto Schwartz para falar de Machado de Assis. Então assim, às vezes a gente fazia uma coisa bem pop. Foi o primeiro programa em que apareceu o Mangue Beat, por exemplo. A gente ouviu falar desse movimento cultural pernambucano e demos espaço, demos passagem, tinha acordo com a VASP na época. Então, assim, era uma chance que eu tinha de... durou 2 anos e meio esse programa, uma chance que eu tinha de competir com a novela
com o Sérgio Grossman e com o Luciano Huck, mas falando, como diria o Oswaldo Guimarães, do biscoito fino da nossa cultura. Foi timbalada, enfim, era incrível. Nós fizemos um programa sobre Machado de Assis, a banda inteira se fantasiou da época. Fizemos um programa sobre Paulo Coelho, ele ficou putaço. Chamamos ele e colocamos uma caldeirão de bruxo. Ele ficou muito bravo, nunca mais falou comigo. E era assim, era tudo isso no espírito de um fanzine punk, que era uma troca de textos anárquicos e poéticos e informativos. Bem lembrado. Bom dia, eu me chamo Anderson, eu tive AVC faz 10 anos, foi AVC, foi afasia. Afasia é a pessoa que não consegue ler e nem escrever. Daí eu encontrei a solução, mas achei legal ver você, que eu não conhecia você, tô conhecendo agora, tanto de livro que você escreveu. Eu queria saber quanto tempo faz que você começou, o primeiro livro que você começou a escrever, que idade você tinha? Eu tinha 21 anos, comecei a escrever em 1981, publiquei em 82. Você falou que a fazer, você consegue ler ou não consegue ler? Não consegui exemplo. Quando eu só perguntei o número, eu ia perguntar para ela aqui, só fazer na mão. Tipo 10, 10, 10, só para eu entender o número. 2... Tá, ok. 21, isso. Desse jeito eu entendo, mas quando eu falo eu não consigo entender. E quando, por exemplo, audiobook, você consegue ouvir? Eu uso um software, eu creio que lê para mim. Tá ótimo. Eu estou fazendo aqui mestrado aqui no Unicamp, aqui no IEL, aqui, e com o professor ali também, onde fica engenheiro clínico. Fazendo os dois. Perfeito. Professor. Porque tem agora os audiobooks estão chegando, né? Inclusive o Google lançou o Google não, a Amazon lançou o Audible, que é um Kindle falado. E a editora Fósforo lançou também, que também é uma editora deficiente visual, a editora Fósforo lançou também livros audiobooks, que é uma coisa que sempre me revoltou, que no Brasil não tinha. E nos Estados Unidos faz muito sucesso porque as pessoas viajam muito de carro ouvindo o livro. E eu vou até te dar um exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo de um livro que eu leio um livro e eu também escuto outro livro. Mas, passada a festa, era hora de encarar o destino que escolheu. Coragem. Quando Lucy chegou, seu Bento estava sozinho. Como sempre, foi educado e brincalhão. Tá precisando de quê? É só falar que a gente resolve. Lucy se debruçou contra o balcão. Conheceu esse livro? Mais da Batalha. Tem aqui, Torturado. Torturado. Vou reproduzir Torturado. Você está na Audible. Histórias para ouvir todavia apresenta Torturado, de Tamar Vieira Júnior. Narração de Zezé Mota. Produzido no estúdio Alcateia Audiovisual. Ao meu pai. A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra. Existe neste ciclo, dizia o pai nos seus sermões. Tá conseguindo entender? Sim, eu entendo. Pronto, cara, mudei sua vida, ó. Eu não, né, Amazon? O Torturado é um novo fenômeno ali, é o novo Filhos do Velho, né? Acho fantástico. Enfim, que bom. Obrigado.